Boa tarde, meus queridos. Atenção à frequência, evitem faltas. Estamos aqui outra vez para dar continuidade ao nosso passeio pela história. Hoje, aí com os povos do Brasil, lá naquele momento da chegada dos portugueses, que eles vêm para cá para tomar posse dessas terras. E já tinha gente morando aqui. Os povos nativos, eu não estou falando indígenas. Por quê? Porque diz, não, índio, e parece que índio é tudo uma coisa só, né? Que a gente aprende lá no ensino fundamental. Não, nada disso. Aliás, nenhum dos povos indígenas daqui do Brasil fazia Isso são os Apaches, lá da América do Norte. Nada a ver com o nosso indígena aqui. E os nossos índios, os nossos povos nativos eram muito diferentes. Para começar, aqui tinha mais de 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Vivendo em comunidades muito diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes, uma diversidade incrível. Mais de 1000 línguas. Isso quer dizer que tinha muita coisa de diferente. E a gente vai ter, por exemplo, os adornos, as decorações corporais que eles faziam, o próprio estilo de vida. Eram povos muito diferentes. Claro que a gente vai ter alguma coisa em comum, como, por exemplo, a propriedade privada. Não havia propriedade privada entre os povos indígenas daqui do Brasil. E isso era bastante generalizado. O canibalismo também era canibalismo. Então, morder, comer gente, comer carne humana, isso era bastante disseminado. Era uma característica que poucos povos fugiam a essa regra. E a nudez, o uso de roupas, para eles não era uma necessidade. E aí, imagine que encontro fabuloso entre portugueses e os indígenas. Vai ser uma coisa fantástica. Pois é, imagine você, por exemplo, os portugueses cristãos, já desde muitas gerações, de séculos de cristianismo, eles tinham um pudor com o corpo tinha que estar bem escondido, as mulheres usavam roupas que cobriam até o pescoço, só ficava a cabeça do lado de fora e ainda cobria com um chapéu. As mangas das roupas vinham até os punhos, e não é por causa do frio não, porque isso também se repetia nas épocas de calor, porque lá também na Europa existe o verão, e o verão é bastante quente. Então a roupa não era entendida como para se proteger do frio. Entre os europeus não, a roupa era para cobrir o pecado do homem, o pecado da carne humana. Por exemplo, a gente tem na Bíblia, né, falando que Adão e Eva percebem que estão nus e, ai meu Deus do céu, aí se escondem. Quando tem essa consciência de estar nu. Os nossos nativos aqui, nu, consciência de estar nu, eles viviam com tudo à mostra. Isso era mais... Claro que eles podiam usar adornos, né? Inclusive tem gente que colocava adornos nos órgãos genitais. Coisa estranha, né? Mas estranho para nós. Para eles, fazia parte do cotidiano. E imaginem vocês quando chegam os europeus aqui e se deparam com esse monte de gente pelada. Vão criar, inclusive, a lenda do bom selvagem, que não existe pecado aqui, que os indígenas não tinham a noção de pecado, da maldade. Porque Adão, antes do pecado original, não percebia que estava nu. E os indígenas, os povos nativos, não percebem que estão nus, então quer dizer que eles simplesmente não têm conhecimento do pecado, do mal. Bom, foi um encontro fenomenal. Então você imagine, por exemplo, que vinham os padres jesuítas, capuchinhos, vinham para cá, para esse novo mundo,
iriam para catequizar as tribos indígenas, e quando chegavam aqui, os padres, aí iam se deparar com todo mundo pelado, né? Primeira coisa que eles queriam era que os indígenas cobrissem as suas vergonhas, como eram chamados. Cobre a vergonha, cobre tudo, cobre, não quero nem ver, não quero nem ver. Bom, e a gente vai ter costumes como, entre os europeus, a monogamia. Sabe o que é monogamia? É isso aí, quando a pessoa casa com tem apenas um parceiro, né, marital, um cônjuge. E a monogamia era o costume dos europeus. Mas aqui, não, 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 não. As tribos indígenas eram poligâmicas. As pessoas se casavam com diversas outras pessoas. Então, a cena como ocorria, e esse costume vai chamar bastante atenção dos europeus. E os padres vão querer suprimir esses costumes de andar nu, de se casar com várias mulheres, ou uma mulher se casar com vários homens. Vão ser muito combatidos. Os pajés, que faziam parte da religião indígena. Há quem diga que os indígenas eram politeístas. Assim, não sei bem se dá para dizer assim. Há quem diga, eu prefiro dizer que eram animistas, com seu deus Tupã, mas tudo estava imbuído de divindade, toda a realidade era povoada por divindades. Então acho que mais do que politeístas, eles eram animistas. Tudo estava animado por divindades, por demônios, também fazia parte da religião, ou das religiões, das diversas religiões que circulavam aqui entre os povos nativos. E o canibalismo, raríssimas exceções de povos que não eram canibais. Por exemplo, entre do tronco linguístico tupi, e aí a gente tem um monte de povos, né? Alguns deles, os tupiniquins, tupinambás, tabajara, potiguara, carijó, não, carijó já é do Macro-G, enfim, um monte desses povos. Você diz assim, tupi, e quer dizer que todo mundo poderia ser colocado no mesmo balaio? Não, não. Apesar de haver uma certa similaridade linguística, esses povos eram inclusive inimigos entre si. O tupiniquim odiava um tupinambá como o pior inimigo para eles. Eles preferiam ser amigos, fazer aliança com portugueses ou com franceses, do que fazer aliança, nem pensar, fazer aliança com um tupinambá. Tá maluco? Então, fala um pouquinho aqui sobre os povos de origem tupi. Esses povos, eles, pelo que a gente tem de estudo, eles vão se originar lá na Amazônia, já ali próximo do Acre, na fronteira, um pouquinho mais para baixo com a Bolívia, nessa região, uma região bem pequena. Só que eles vão se espalhar rapidamente, vai ser uma explosão de povos tupi saindo dessa região em direção à Amazônia, transcorrendo o litoral brasileiro, passando toda aquela faixa litorânea. Muitos povos de origem tupi falando, claro que durante séculos esse processo vai acontecendo, e as línguas, à medida que os povos vão se distanciando, o tupi vai se distanciando também. E foi uma rápida expansão, tá? A gente está falando aí de menos de 300 anos, isso para a expansão de povos é uma coisa muito, muito breve. Tá? E chegam até, passando por todo o litoral, norte, nordeste, descendo ali pela Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, os atuais estados de hoje, né? Rio de Janeiro, até São Paulo, Paraná. Quando chegaram no Paraná,
Imagina, cara, é uma epopeia desse povo, desses povos de origem tupi, pelo litoral brasileiro. Mas quando eles chegam no Paraná, eles vão se encontrar, sabe com o quê? Com outros povos da mesma origem que vieram lá pelo Paraguai, pelo o Pantanal, né? E descendo ali pelo Paraguai, chegando, atravessando todo o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, e chegaram no litoral pelo outro lado. E eles vão se encontrar e dizer, como é que eu falo? Os povos daqui do entorno, os macro G, são tapuias. Eu falo e eles não me entendem. Eles falam e eu não entendo. Eles são selvagens, são tapuias, são completamente diferentes. É diferente até dos meus inimigos tupiniquins, tabajara, tupinambás. Mas como é que eu me encontro aqui com esses guaranis e eles falam uma língua tão parecida com a minha? Como é que eu entendo? Como é que eles chegaram aqui? Pois é, uma epopeia desses povos de língua tupi. E você podia falar o tupi, ou tem também o chamado tupi-guarani, que são esses que vieram aí pelo Paraguai e Paraná. E a gente vai ver que era possível se entender relativamente fácil nesses povos de línguas tupi. Enfim, foi uma epopeia, eles procuravam o chamado a terra sem males, Pindorama, a terra onde só existe o bem, não existe o mal, e eles foram em direção sempre ao leste, sempre na direção do leste, e aí topam no litoral brasileiro. São esses os povos que aparecem no livro de vocês, que aparecem no livro de vocês, e que vão ser os que vão ter o primeiro encontro com os portugueses, espanhóis, franceses, etc. E no interior do Brasil, a gente vai ter os povos de outro tronco linguístico, macro-G, povos que os tupi chamavam de selvagens, chamavam de tapuias, de uma forma bem pejorativa, de dizer que eles não eram civilizados. Mas claro, isso aí é um preconceito dos tupi, porque a gente sabe que esses povos macro-G eram povos fantásticos, como a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, no Cariri cearense, havia uns Cariri, e um povo de uma força aguerrida fantástica, um povo maravilhoso. A gente sabe que o povo que mais resistiu à dominação portuguesa foram os povos Cariri, daqui da nossa região, como por exemplo os Inhamuns, os Jucá. Esses povos se uniram, fizeram uma confederação chamada, e resistiram à invasão europeia aqui no interior do Brasil. Bom, então a gente tem que ter em mente isso, povos bem diferentes, com costumes bem diferentes e que vão estar aqui, vão ter esse encontro com os europeus. Mas o europeu chega com uma visão bem diferente, ele quer dominar, quer lucrar. E vai ser muito difícil para esses povos sobreviverem e, resultado, a gente tem muito pouco dos povos indígenas sobraram aqui no nosso Brasil. Muitos a gente viu, a gente percebe onde é que tem mais povos indígenas? Na Amazônia. Por quê? Porque muitos foram fugindo na direção do interior. Infelizmente, foi uma devastação. Vamos já continuar.